bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto Vida Simples. Hoje é a parte 2. O reino protista, como a gente viu lá na aula anterior, ele é composto por eucariontes, que são unicelulares, multicelulares, autótrofos, heterótrofos, mas para simplificar hoje nós vamos separar os protistas em algas e protozoários. As algas são os protistas fotossintetizantes e existem diversos tipos de algas, desde as unicelulares até as grandes kelpes, como as formadoras de florestas no oceano. Ao contrário das plantas de verdade, as algas não têm tecidos nem órgãos no corpo delas. As algas são extremamente importantes do ponto de vista ecológico. Elas fazem uma grande parte da fotossíntese do planeta, elas formam a base da cadeia alimentar do sistema aquático e elas podem fazer uniões com outros organismos, como fungos e até animais. Além disso, as algas são muito importantes também para os seres humanos, porque a partir das algas nós retiramos recursos para alimentação. A partir de algumas algas nós cogitamos o AGA, que também é usado para a produção do medicamento, e por conta da fotossíntese, algumas algas estão sendo usadas até para a produção de energia. Como é o caso desse prédio aí que vocês estão vendo aí na foto, esse prédio fica na Alemanha. Bom, ele retira energia das fotossíntese das algas que existem nessas paredes aí de vidros. Bom, mas algumas vezes as algas não são assim tão boazinhas. Existem eventos que são trágicos para o ecossistema e para os seres humanos. Esses distúrbios ambientais causados pela eutrofização, a eutrofização é como se fosse a adubação da água. Quando você coloca nutrientes demais e provoca a floração ou crescimento desenfreado das algas. Esse crescimento exagerado das algas faz com que elas acabem consumindo todo quanto é nutriente, e quando esses nutrientes acabam, essas algas todas morrem. A decomposição dessas algas acaba eliminando o oxigênio do rio e levando à morte do rio daquele trecho, daquele local. E a floração de algas tóxicas em reservatórios de água é potencialmente desastrosa para o abastecimento urbano. Existe um tipo de floração no mar chamado de maré vermelha, pela cor que o mar fica por conta das algas, que é especialmente tóxica para banhistas, pescadores e maricultores. Quando os mariscos estão sendo cultivados, quando acontece um evento de maré vermelha, eles acabam filtrando essas algas tóxicas, e acabam retendo as toxinas. Por isso, eles não podem ser consumidos por seres humanos. Outro tipo geral de protista que a gente tem são os são os protozoários. Então, os protozoários são basicamente todos os protistas heterótrofos. Todos os protozoários são unicelulares, podendo ser de vida livre ou parasitas. Os protozoários se locomovem através de cílios ou de flagelos ou de pseudópodes, aquelas extensões da membrana. Ou ainda pode não ter nenhum meio de locomoção. E assim como as algas são os protistas fotossintetizantes, os protozoários são os protistas heterótrofos. Alguns protozoários de água doce, como o paramécio, aí na imagem você está vendo um paramécio, eles são hipertônicos em relação
ao meio. Isso quer dizer que a concentração dentro da célula deles é maior do que a concentração da água. E para que servem os protozoários? Os protozoários, eles fazem parte do que a gente chama de zooplâncton, que a gente vai ver um pouco mais para frente, ok? E eles também são causadores de várias doenças, como nós já vimos algumas delas. Então vamos lá à nossa primeira atividade. Bom, na primeira questão nós temos um texto, eu vou ler esse texto, não todo, que nós temos pouco tempo. Bactérias são seres unicelulares que não possuem sequer um núcleo separado por membrana, conhecida como carioteca. Depois dos vírus, são as criaturas mais simples que existem, medindo entre 0,5 e 5 milésimos de milímetros. Foram as primeiras formas de vida que surgiram na Terra há 3 bilhões de anos. Vamos lá para a primeira questão, né? Essa é a letra, vamos para a letra A, da página 14. Por que o autor se refere às bactérias como as faxineiras do planeta? Vamos responder a letra A. O autor refere-se à atividade das bactérias decompositoras. São elas as responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica oriunda de organismos mortos e de resíduos, transformando em moléculas mais simples que são reaproveitadas pelas algas e pelas plantas. Vamos lá para a atividade na página 15, letra B. Em que situações há boa convivência entre bactérias e seres humanos? Vamos lá para a resposta. Gente, o corpo é habitado por grande diversidade de micro-organismos, principalmente bactérias, como eu falei para vocês na aula parte 1. Elas são encontradas no intestino, onde são responsáveis pela síntese de algumas vitaminas, e na pele, nas vias genitais, onde mantém o pH relativamente ácido, dificultando a reprodução de micro-organismos causadores de doenças. Segunda questão. Em uma reportagem sobre a proliferação excessiva de algas em praias na costa dos Estados Unidos, o texto a seguir descrevia a gravidade da situação. Vamos lá para o texto. Além da aparência e do cheiro, a água com cianobactérias tem o potencial de destruir a fauna e a flora. Essas algas também devem causar problemas para essas características locais. De acordo com os critérios de classificação atualmente aceitos, o texto apresenta erro, identifique-as e justifique. Vamos lá. Segundo o texto, a água estava contaminada com cianobactérias e estas foram erroneamente chamadas de algas. As cianobactérias são classificadas com as bactérias no reino Eubacteria e não no reino protista, que contém as algas e os protozoários. Essa confusão deve-se principalmente ao fato de que as cianobactérias, anteriormente chamadas de algas azuis, são verdes azuladas e realizam fotossíntese, produzindo o próprio alimento. Terceira questão. O reino protista inclui as algas e os protozoários. Que características são consideradas para justificar a inclusão de organismos tão distintos em um mesmo grupo? Vamos lá para a resposta. Todos os protistas são eucariontes e apresentam organização morfológica simples em comparação com as plantas e animais, sendo as algas autótrofas sendo as algas autotróficas e os protozoários heterotróficos. Não apresentam tecidos. Página 16, questão de número 4. As algas têm importância ecológica e econômica. Cite uma situação em que as algas são prejudiciais e outra em que elas são benéficas ao meio ambiente e ao ser humano. Vamos lá para a resposta. Em relação aos benefícios, podemos citar a importância para as cadeias alimentares marinhas, renovação do oxigênio atmosférico, uso como fonte de alimento, extração de substâncias para a fabricação de produtos usados na alimentação, isso nós citamos na aula, produtos laboratorial ou como cosméticos. Quanto aos prejuízos,
Vamos lá. Intoxicação de outros organismos marítimos interferindo na cadeia alimentar quando proliferam excessivamente, provocando a maré vermelha. Quinta questão. Considere as seguintes doenças: cólera, malária, botulismo, pneumonia, doença de Chagas, leishmaniose, sífilis, salmonelose. Letra A. Identifique entre as doenças citadas as causadas por protozoários e seu modo de transmissão. Vamos lá para a resposta. São causadas por protozoários a malária, doença de Chagas e leishmaniose. São transmitidas pela picada de insetos de diferentes espécies. Na malária, mosquito prego; na doença de Chagas, barbeiro; na leishmaniose, mosquito palha. Letra B. Apresente pelo menos 3 medidas que podem ser tomadas para se prevenirem tais doenças. Vamos lá para as medidas. Vamos lá. Como as 3 doenças apresentam em comum a transmissão por insetos, o combate ao inseto transmissor seria o mais eficaz. O tratamento e o isolamento dos doentes, a instalação de telas nas portas e janelas das casas, o uso de repelente e de inseticida também são medidas úteis para prevenir a contaminação. Então, dando continuidade à atividade, Vamos para a atividade na página 24. E eu quero só lembrar vocês que nós vamos fazer uma atividade em casa, um experimento em casa sobre os fungos, tá bom? Não esqueci dos fungos, vamos conversar sobre isso, tá? Na aula do Zoom, e eu vou passar todo o procedimento, quais são os materiais que vocês vão usar para fazer nosso experimento em casa, tá bom? Então, retomando a atividade da página 24, vamos lá. Primeira questão. Os micro-organismos estão por toda parte, até dentro de outros organismos, como os seres humanos. Só se tornam conhecidos com o auxílio do microscópio. Desde então, surpreendem, quer pelos processos nos quais participam, quer pelos seus modos de vida. Os eventos relacionados a seguir ocorrem com a participação de micro-organismos. Vamos lá. 1. Produção de coalhada e vinagre. 2. Fabricação de penicilina. 3. Produção de pães e queijo. 4. Decomposição de matéria orgânica. Identifica o tipo de micro-organismo responsável em cada um deles. Vamos lá. Para a resposta, no 1, bactérias. No 2, fungos. No 3, fungos. No 4, bactérias e fungos. Segunda questão. Líquens são associações mutualísticas entre fungos e algas que são benéficas para ambos. Explique como as algas e fungos são favorecidos por tal associação. Vamos lá para a resposta. Os fungos alimentam-se de matéria orgânica produzida pela fotossíntese das algas, enquanto as algas se beneficiam usando a água e os sais minerais absorvidos pelos fungos graças a hifas e ao micélio. Terceira questão. João tem 15 anos e adora usar tênis. Ele usa as mesmas meias por vários dias e só tira o calçado dos pés para tomar banho e dormir. Um belo dia, João sentiu coceira nos pés e percebeu pequenas feridas que aos poucos se espalham por entre os dedos. Precisou ir ao dermatologista, que diagnosticou João como portador de frieira, um tipo de infecção provocado por fungos. Letra A. Que relação existe entre o hábito de João e o desenvolvimento da frieira? Vamos lá para a resposta. Os fungos, que normalmente estão presentes em todos os ambientes, encontraram os pés de João um local favorável à sua multiplicação. Alimento. Qual é o alimento do fungo? A pele e a umidade. O fungo que se instalou no pé de João. Qual é o alimento dele? A pele e a umidade do suor. Temperatura adequada à falta de luz. Ao não trocar as meias, João agravou a situação, uma vez que os fungos contidos nelas continuaram crescendo
e contaminando a sua pele. Letra B. Que recomendações quanto à prática de higiene e cuidados com a saúde você daria para evitar o surgimento de doenças provocadas por fungos? Vamos lá para a resposta. É importante tomar banho todos os dias com água e sabão, isso vocês já sabem. Secar bem o corpo após os banhos, não compartilhar utensílios de uso pessoal. Que utensílios são esses? Como, por exemplo, toalha, né? A escova de dente. Trocar as roupas diariamente, principalmente meias e peças íntimas. Evitar o contato com quem já tenha o problema. Vamos lá para a quarta questão. Durante muito tempo, discutiu-se se os vírus deveriam ser considerados seres vivos, como qualquer outro que tenha DNA e RNA, embora a tendência atual seja considerá-los como formas de vida diferentes das demais e a parte da classificação biológica. O assunto ainda causa polêmica entre os cientistas. Letra A. Descreva resumidamente a estrutura do vírus. Vamos lá descrever essa estrutura. Em geral, o vírus é composto de uma cápsula microscópica de proteína que abriga em seu interior uma molécula de DNA ou RNA. Letra B. Por que a natureza do vírus como seres vivos é tão discutível? Vamos lá, gente. É porque os vírus são acelulares, não apresentam organização celular e não têm metabolismo próprio. É por isso. Letra C. Que argumentos podem ser usados para defender a ideia de que os vírus são seres vivos? Bom, os vírus apresentam material genético e pode se reproduzir no interior das células que parasitam, né? Quinta questão. É correto dizer que, por causa da sua simplicidade, os vírus devem ter sido os primeiros seres vivos a surgir no nosso planeta? Justifique sua resposta. Vamos lá para a resposta. Isso não é correto, tá, pessoal? Porque se o vírus necessitasse de parasitar células vivas para viver e se reproduzir, não podem ter surgido na Terra antes das primeiras células. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!